Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o Dr. Fábio Tranches, ele é cirurgião dentista e vai falar um pouco a respeito de estética, lente de contato, tudo que se refere à estética bucal. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no programa e podemos, conversar um pouco, explicar para os nossos telespectadores a respeito de um tema que a gente sabe que já é antigo, mas atualmente está em alta, está em moda. Ô doutor, o prazer é todo meu estar aqui, muito honrado de estar fazendo parte desse programa. A odontologia estética hoje em dia vem, essa parte a procura da estética vem crescendo muito, em todas as idades, vem só aumentando com o tempo. Doutor Fábio, falando em estética bucal, acho que a primeira coisa que a pessoa quer escutar, clareamento dental. Você pode explicar alguma coisa? Posso, claro. Doutor, é o seguinte, o clareamento dental, no que ele que se consiste? O clareamento se divide em várias áreas. O clareamento caseiro, ele é um gel que ele vai desobliterar os microtúbulos, os que chamam canalículos, que o dente tem. Esse gel vai entrar dentro desses canaizinhos pequenos que o dente possui e vai quebrar as moléculas de pigmento que vão se acumulando lá com o tempo. Vamos supor, o café, o refrigerante, esses alimentos vão acumulando pequenos pigmentos. Durante o clareamento, ele desoblitera esses microtúbulos e quebra essas moléculas de pigmento lá dentro. Por isso que ocorre a indicação de evitar esses alimentos com muito pigmento durante o clareamento, porque esses canais estão abertos. O clareamento e acaba manchando, né? Acaba manchando, justamente. E o processo fica mais lento e ocorre o manchamento. Após o término do clareamento, com o tempo você pode voltar com esses alimentos. Mas todos esses corantes, durante o clareamento, por causa da grande exposição que o dente está, a vulnerabilidade, acaba ocorrendo. E falando em clareamento, por exemplo, a gente sabe que tem clareamento no consultório dentário e também existe clareamento que pode se fazer em casa. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é melhor? Então, doutor, não existe o melhor clareamento. Existem diversas técnicas. O mais usado hoje em dia está sendo o clareamento caseiro ainda. Por quê? Ele ocorre um pouco menos de efeito colateral. O que é o efeito colateral? A sensibilidade apenas. O único efeito colateral do clareamento é a sensibilidade, que hoje em dia é muito combatida com o laser. O laser vem sendo um ótimo recurso para combater esse efeito da sensibilidade. Só que o de consultório, ele tem um efeito imediato, acaba sendo... O resultado é mais rápido. Justamente, o paciente já vê o resultado mais rápido, a maioria das vezes acaba sendo um pouco mais satisfatório. E essa sensibilidade também, acredito que é pouquinho tempo, né? O paciente não vai ficar com isso pro resto da vida. A sensibilidade deve passar em um dia, 2 ou poucos dias? Não, a sensibilidade ela é muito passageira. E também tem cremes dentais que a gente já inicia antes do tratamento, que já, a maioria dos casos, não estão nem passando por esse problema da sensibilidade. E há pessoas também que não referem, que não tem queixa de sensibilidade. Sim, em torno de 70% hoje em dia não tem sensibilidade. Não tem, né? Não tem, justamente por causa dessas medidas preventivas. Ô Fábio, e aproveitando, falando de clareamento, o que você diz a respeito das lentes de contato? Doutor, o tratamento normalmente se inicia pelo clareamento, aí chegamos no dente na cor, a cor natural do dente do paciente, que ele quer, e aí podemos entrar com as lentes de contato, ou se não, facetas. O que ocorre? A lente de contato hoje em dia está muito alta pelo grande benefício que ela traz para a estética e para a autoestima do paciente. Lógico. O que são as lentes de contato? São fragmentos cerâmicos colados sobre a superfície do dente. Por que ela vem crescendo muito hoje em dia? Pelo fato dela ser muito conservadora. O dente rígido, ele sofre pouco desgaste. Certo. Então, justamente com esse pouco desgaste, a pessoa não tem tanto preocupação do tecido dentário dela sofrer grande trauma, porque é muito cômodo a utilização. Ô Fábio, inclusive, eu acho que é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Você coloca uma lente de contato, você pode ter uma vida normal? Por exemplo, comer uma carne mais dura, algum alimento mais resistente ou não? Doutor, a indicação da lente de contato, primeiro são pacientes que não têm bruxismo, pacientes que a gente passa pelo questionário para ver se o perfil do paciente se encaixa na utilização da lente de contato. Após a colocação, ela é super resistente.
Eu brinco que inclusive fica melhor que o dente natural. Você pode comer o que você quiser. O que o seu dente natural quebraria, a lente de contato também quebraria. Certo, então não há restrição desde que tome, lógico, cuidado, como se estivesse tomando cuidado antes da lente de contato. Restrição alguma, não há restrição alguma. Pode fazer até lutas, inclusive, sem problema algum. Ô Fábio, e o que você diz a respeito do Botox e do ácido hialurônico na estética bucal? Doutor, o Botox, ele vem sendo usado muito na questão, voltado um pouco para a periodontia, a questão da estética vermelha. O que é estética vermelha? É a gengiva. Se a pessoa tem gente que tem um sorriso gengival, na hora quando ela sorri, o lábio sobe muito e expõe a gengiva. Isso, do modo de vista estético, não é tão agradável. O que o Botox pode ajudar? Ele pode ajudar reduzindo a contração dessa musculatura do lábio, evitando que o lábio suba tanto e expondo a gengiva. O ácido hialurônico, que no caso é usado para preenchimento, isso, ele pode engrossar o lábio. Às vezes tem alguma mancha de acne, uma cicatriz de acne, ela consegue preencher, melhorar isso. O Botox já consegue também tirar o sinal de marionete, que muitos pacientes têm, consegue... É uma queixa comum, né? É uma queixa muito comum. Às vezes a retração da gengiva mesmo consegue segurar um pouco. Tem toda essa gama de opções. Fábio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando aqui com o cirurgião dentista Dr. Fábio Tranches. Dr. Fábio, como que a toxina botulínica poderia auxiliar ou ajudar no tratamento da disfunção temporomandibular, famosa DTM? Doutor, com o tempo hoje em dia, quando o tratamento convencional de DTM não resolve, que é a medicação, a utilização de placas, relaxantes, a toxina botulínica vem sendo muito bem empregada na neutralização parcial dessa musculatura. Qual músculo temos aqui? O músculo masseter. Certo. Ele é o músculo mais resistente do nosso corpo. Ele emprega uma tensão muito grande quando ocorre a disfunção. E essa pressão é irradiada para a articulação da mandíbula. E essa articulação essa pressão dentro da cavidade, ocorre uma grande dor. E essa dissipação, acaba dissipando essa força, que é uma maneira de defesa do nosso organismo, para o músculo temporal e sucessivamente para o trapézio, ombro, costas. Acaba dando um relaxamento total. Então, né? a gente ataca no ponto inicial, no masseter. Certo. Reduz essa tensão. Em casos mais avançados, a toxina botulínica vem sendo aplicada no músculo temporal também, já atingindo direto a cefaleia, reduzindo ela quase que instantaneamente, porque é na musculatura relaxada. A musculatura acaba relaxando, né? Inclusive, vários cursos de biomedicina estética que eu fiz, foi comentado, né, que a toxina botulínica pode ser usada para cefaleia, né, a dor de cabeça. Enfim, tem muita utilidade da toxina. Não, a toxina vem tendo uma gama muito grande de opções. Hoje em dia, em tratamento de DTM, ela vem crescendo muito o uso. Graças a Deus, né? Ainda bem. Bom, Fábio, vamos conversar aqui. Os dentes tratados endodonticamente, eles podem ser clareados? Doutor, hoje é muito comum ter o dente escurecido após o tratamento endodôntico. Hoje em dia temos gels que conseguimos colocar dentro do dente e fazer um clareamento interno, trazendo a cor natural novamente. Já temos muitos casos já em consultório aqui que conseguimos trazer a cor original do dente, a cor natural do dente. Que bom, pelo menos chegando próximo do que era, é muito bom, né? Me fala uma coisa, falamos já de lente de contato, qual é a diferença entre lente de contato e faceta? Doutor, a diferença entre lente de contato e faceta, em milímetros é mínima, mas em desgaste dentário é uma diferencinha até considerável. Eu trouxe alguns slides aqui que eu vou conseguir explicar de uma maneira mais prática. Ótimo. Uma diferença. Por favor. Olha, esse caso aqui, vocês podem ver que é um caso de lente de contato, onde o dente sofreu 3 milímetros mais ou menos, 0,3 milímetros de desgaste. Acaba sendo um fragmento de cerâmica que ele é colado sobre a superfície dentária. E é um dente rígido, um dente sem resina, um dente natural. Pode passar.
Esse caso já é uma reabilitação com facetas. Pode ver que o dente já era bem desgastado. Provavelmente o paciente vinha sofrendo de algum bruxismo ou alguma coisa do tipo e ocorreu uma necessidade de colocar uma camada de cerâmica mais espessa. Já nesse caso, chegando até 1 milímetro. E o que ficou muito bom, hein, Fábio? Tá, olha a diferença, né? Em cima e embaixo. Então, a questão da cor, conseguimos trazer uma cor que o paciente gostaria. Já pode passar, tem outro. Outro caso nesse caso aqui são facetas. Pode ver que tem restaurações de resina, o dente já mais amarelado, que foi empregado muito bem a colocação e a acomodação do término gengival. Olha, a gengiva do paciente a estética vermelha tem que estar com um aspecto bem natural também, ó, como se o dente estivesse saindo de dentro da gengiva mesmo. Pode passar. Olha, esse caso também é um caso de facetas, onde o paciente era muito satisfeito com a dentição dele e os dentes não apareciam. Ele queria conseguimos aumentar o comprimento dos dentes pro momento do sorriso, ele mostrar que parecia, quando ele não sorria, parecia que ele não tinha dente, entendeu? Puxa, dá uma diferença muito grande, hein, Fábio? Ah, sim. Fora que o material cerâmica, a porcelana, ela não tem retenção de biofilme, pigmentos. Então a pessoa pode voltar a tomar seu café normalmente, tomar seu refrigerante, seu suco, que não ocorre a pigmentação do dente. E uma coisa que eu achei interessante, que você acabou de comentar, é que colocando a faceta ou a lente de contato, não vai interferir, não vai mostrar na gengiva que tem uma coisa artificial. Dá a impressão que é naturalmente mesmo. Né? Sim, um dos critérios que nós temos que sempre respeitar é esse término para não ser encontrado emendas entre o dente, a parte natural do dente e a prótese, no caso, a faceta ou a lente de contato. Tem que ficar um corpo só, como se o dente tivesse crescido. Exatamente, aí fica uma coisa bem natural, não fica artificial. Não, a gente não consegue imitar o que Deus fez, mas tem que ficar tenta corrigir para ficar melhor, né? Tentar sempre manter o mais natural possível, o mais agradável de se ver. Fábio, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. Thaís, como que estão as perguntas? Tem muita dúvida, né? É isso mesmo, doutor Luciano. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, né? E já estou aqui recebendo a participação de vários telespectadores. O nosso endereço para quem quiser participar é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e é bom lembrar que o sigilo de quem nos envia as perguntas ele é sempre mantido por questões éticas. Isso é Eu importante. espero a participação de vocês. Doutor Fábio, vamos conversar um pouquinho a respeito de rejuvenescimento. Por exemplo, o que você diz das próteses e rejuvenescimento? Doutor, já citamos a toxina botulínica na redução de sinais de expressão. Agora, as próteses, você consegue alterar a disposição dos dentes usando facetas, lentes de contato ou até mesmo prótese total. Prótese total hoje em dia está sendo muito utilizado nessa técnica, por quê? Imagina só, uma pessoa jovem, uma adolescente, pré-adolescente, quando ele começa a erupcionar os dentes, os dois dentes centrais não são um pouco maiores? Isso. Se você coloca uma prótese com essa característica, dá um aspecto de muita jovialidade para o paciente. Ele acaba tendo um resultado muito, muito satisfatório. Repara para você ver as atrizes hoje em dia. Os dentes brancos, alinhados, dois centrais um pouco mais baixos. Está sendo muito utilizado isso. E o efeito rejuvenescedor é nítido. E é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer rejuvenescer, não é verdade? Ah, sim. Doutor, como que as plásticas gengivais podem melhorar no sorriso? Doutor, hoje em dia temos várias formas de plásticas gengivais. O aumento de coroa, quando o término gengival de um dente difere do dente homólogo, o dente do lado, você consegue fazer uma cirurgia equiparando esses dentes, deixando a gengiva alinhada. Ou se não, enxerto gengival, aumentando essa gengiva, levando esse alinhamento. Eu trouxe uma imagem num caso de melanoplastia. É uma paciente, ela tinha um sorriso alto e ela era insatisfeita com essa mancha
de pigmentação acima dos dentes. O que nós conseguimos fazer? Fizemos uma plástica, que chama melanoplastia, tirando toda essa pigmentação. O resultado abaixo é após um mês da cirurgia. Ressaltando que no dia seguinte ela já come normal, a vida não altera nada, mas na vida dela é uma cirurgia muito tranquila e o resultado é nítido, olha para você ver. E esse tipo de tratamento é realizado no próprio consultório? No próprio consultório, com anestesia local, muito tranquilo pós-operatório, pouca medicação, tratamento, o resultado é imediato. Ô, Fábio, nós vamos passar para as perguntas dos telespectadores, senão a Thaís vai ficar muito brava comigo, né? Tem bastante pergunta, né, Thaís? Já temos várias participações, Fábio. E o primeiro questionamento, o clareamento dental, ele provoca enfraquecimento nos dentes? Não, o único efeito colateral do clareamento dental é a sensibilidade, mas hoje em dia isso já é de fácil solução. O enfraquecimento não ocorre. Esse é um mito que temos por causa que o dente ocorre uma desidratação durante o clareamento, mas reidrata logo em seguida. Olha só. A segunda pergunta, o tratamento caseiro para clarear os dentes é tão bom quanto o tratamento feito no consultório? O resultado do feito em consultório, digamos assim, que é um meio tom acima. Eu digo isso por experiência prática. Mas todos os dois levam um resultado satisfatório com o dente branco. Tem gente que fica com o dente extremamente branco com o clareamento caseiro. Lindo, olha. Fica bom, é o que todo mundo quer, bom. né? É um assunto que eu adoro. Todo mundo quer ter aquele dente. Hoje em dia tá na moda aquele branco piano, né? Exatamente. Até É exagerado. o sorriso dos artistas, né? Pode ver que é o sorriso dos artistas mesmo, doutor. Bom, a terceira pergunta. Os dentes, eles ficam mais sensíveis após o tratamento? Após o clareamento ocorre essa sensibilidade, sim. Mas, como eu disse anteriormente, isso já é de fácil solução. A quarta pergunta. Quais são os cuidados necessários após a realização do clareamento dental? Então, Thaís, após o clareamento dental, eu sempre falo para o paciente, após uma semana do clareamento, continuar evitando os alimentos com muito pigmento. Corantes. Sim, sucos artificiais, refrigerantes, chás, suco de uva, Café. beterraba, tudo isso que você já sabe que tem uma grande pigmentação, evita, porque os dentes estão muito expostos, os canalículos estão muito expostos, a aderência desses pigmentos vai ser maior nesse período. Depois você pode voltar gradativamente. Aos poucos, né? Sim. Doutor, uma curiosidade. Por exemplo, o café, por exemplo, o refrigerante, o vinho, né? Pode aumentar a pigmentação. E se a pessoa, por exemplo, a pessoa não vai deixar de tomar um café pensando só no dente, vamos pensar assim. Então, quem gosta de um café, qual o cuidado, o que você recomenda? Conversando aqui até a Thaís disse, você toma café de canudinho. Exatamente, já tomei. Toma um período para o café de canudinho, é uma opção. E se escovar os dentes imediatamente ou logo após, alguns minutos após? Esse cuidado com a escovação já é recomendado, independente desses alimentos ou não, você sempre após a refeição já escovar o dente, principalmente durante o clareamento. Tá. Tem pessoas que são muito viciadas em cafeína. Aí eu até recomendo a utilização de cafeína em cápsula. Né? Porque não prescrevo, mas eu deixo, já recomendo, porque pelo menos aquela a necessidade de cafeína da pessoa é suprida. Olha Thaís, só, aprendendo, né? É verdade. E a nossa quinta pergunta é uma dúvida aqui muito interessante a respeito do que estávamos falando. Quais são as dicas para ter os dentes brancos? Olha, dicas para ter os dentes brancos? Todo mundo tem uma coloração natural dos dentes. Você manter um branco acima do tom natural seu é com o clareamento, ou com a lente, ou com a faceta. Mas só do fato de evitar esses alimentos com maior pigmentação, você já consegue ter uma estabilidade maior dessa cor. Agora, manter eles brancos acima do tom, você pode fazer um clareamento periodicamente, tipo, anualmente fazer uma sessão de clareamento, você já consegue uma estabilidade, um tom bem branco do seu dente. Tem algum espaço de tempo assim mínimo entre um clareamento e outro, Fábio? Doutor, eu indico o clareamento
eu faço o clareamento e após eu dou uma manutenção no paciente por alguns meses para isso continuar a cor estável, mais clara. Mas anualmente você pode fazer o clareamento sem preocupação Sem alguma. Olha. Tranquilamente. Uma vez por ano. Pode, tranquilamente. Legal. Bom, doutor, foram estas hoje as participações online e eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos telespectadores e convidá-los a acessarem a nossa página no Instagram e no Facebook, que é Programa Saúde em Dia. É isso aí, né, Thaís? Doutor Fábio, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode, claro. Primeiramente, foi um prazer imenso estar aqui falando de um assunto que eu amo, que eu gosto tanto e que eu tenho que eu tenho um prazer enorme. A mensagem que eu dou para os pacientes é o seguinte: o segredo é a prevenção. Guarde isso, prevenção. Por quê? Não deixe para ir no dentista quando seu dente já estiver doendo ou já estiver com algum problema evidente. Previna, vá periodicamente, faça uma limpeza, porque quando você pegando qualquer problema no início, um começo de uma cárie, um começo de qualquer coisa, você nunca, a solução é simples e rápida e fácil. Agora, quando já deixa gravar, aí isso ocorre um prejuízo maior para a estética, para a saúde. E o que eu tenho a dizer é isso: prevenção é a chave. Prevenir sempre. Prevenir sempre. Em todas as áreas, né, da saúde, áreas da saúde. é prevenção. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença. Thaís, Obrigado. muito obrigado pela Obrigada. presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. E a você, amigo telespectador, muito obrigado pela audiência e desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz. Fiquem com Deus e até a próxima semana.